A gente passa a terça-feira inteira recalculando rota de Uber, conferindo se trancou a porta 2 vezes e checando a previsão do tempo pra quinta, só pra fingir que o caos não tá a meio centímetro de derramar na sala. O pior é que, no fundo, a gente sabe que não tá controlando nada, só tá mantendo o circo aceso pra não ter que encarar o silêncio. Você já pegou o seu celular só pra ver a hora, desbloqueou a tela, checou 3 aplicativos diferentes, fechou tudo, colocou o aparelho na mesa e, 5 segundos depois, percebeu que não faz a menor ideia de que horas são. Pois é. O problema nunca foi a hora. O problema é que a sua cabeça entrou no estado de vibração tão fino, tão acelerado, que o seu cérebro precisa de qualquer microtarefa só pra garantir que o mundo ainda está obedecendo às leis básicas da física. Tipo, eu toquei no vidro, o vidro acendeu, logo, eu existo e tenho controle de alguma coisa. A gente vive essa rotina silenciosa de tentar segurar a água com as mãos. Sabe aquela gaveta da cozinha que tem de tudo um pouco? Abridor de lata, pilha fraca, elástico de dinheiro, uma chave que não abre mais nenhuma porta da casa, pedaço de durex ressecado. A sua mente tá exatamente assim. Uma gaveta entulhada de pequenas urgências que você mesma inventou só pra não ter que olhar pro tamanho do corredor. Porque olhar pro corredor dá vertigem. Ontem mesmo você passou 10 minutos organizando os temperos por ordem alfabética dentro do armário. Ordem alfabética. O cominho ficou do lado do coentro, o orégano colado na páprica. Enquanto a sua mão alinhava os potinhos de vidro com aquela precisão cirúrgica, a sua respiração estava curta, presa na altura da garganta. Você não estava organizando o cominho por amor à culinária indiana, claro que não. Você estava construindo uma pequena barragem contra o caos. Se os temperos estão em ordem, se a pia tá seca, se a aba do navegador tá com todas as leituras importantes salvas em pastas coloridas, então o universo está sob jurisdição. Nada de ruim pode acontecer enquanto o frasco de pimenta estiver perfeitamente alinhado com a bordinha da prateleira. É um pensamento infantil, meio mágico, que a gente esconde muito bem debaixo de uma postura adulta e resolvida. E é engraçado como a gente gasta uma quantidade monumental de energia mental prevendo cenários catastróficos que nunca acontecem, só pra ter o gostinho de pensar, ainda bem que eu previ. A gente ensaia a discussão que vai ter na padaria, a resposta atravessada que talvez alguém dê no grupo da família, o pior resultado possível para um exame médico que você nem marcou ainda. A gente cria roteiros mentais inteiros de tragédias cotidianas. É como se a mente dissesse, se eu sofrer por antecedência, o golpe amortece. Só que o golpe não amortece coisa nenhuma. A gente só gasta o colchão antes da hora. Quando a situação de verdade chega, aquela que é meio chata, mas perfeitamente normal, a gente já tá com o sistema nervoso funcionando na voltagem de uma usina nuclear. Sabe quem sacou isso com uma clareza meio assustadora? Baruch Spinoza. Esquece aquela imagem empoeirada do filósofo do século XVII com colarinho branco e olhar perdido. O cara mor julgava nossa mania de achar que somos os pequenos imperadores do nosso próprio umbigo. Spinoza falava de uma coisa que ele chamava de conatus, que é esse esforço danado, meio desesperado, que todas as coisas fazem para continuar existindo e mantendo a sua própria forma. É o impulso biológico de não se dissolver. Só que, na cabeça humana, esse impulso vira neurose. A gente pega o conatus, que era para ser só respirar e tocar a vida, e transforma no projeto de engenharia civil. A gente quer ser o arquiteto, o mestre de obras, o fiscal da prefeitura e o morador chato do prédio ao mesmo tempo. O resultado disso é que a gente passa o dia inteiro em estado de alerta, como se estivesse atravessando uma rua escura pisando em ovos. E o pior, a gente acha que se relaxar um pouquinho, se soltar a rédea por 5 minutos, tudo vai desmoronar. Se eu não conferir o gás 3 vezes antes de sair, a casa pega fogo. Se eu não responder aquela mensagem em 2 minutos, a pessoa vai achar que eu desprezo ela. Se eu não planejar o fim de semana inteiro com antecedência milimétrica, o sábado vai ser desperdiçado e eu vou me tornar um fracasso ambulante. É um terror terrível de ser inútil, de ser pego desprevenido, de ser surpreendido pela vida sem um plano de contingência. Você já reparou no jeito que a gente assiste a um filme hoje em dia? Difícil é ver um negócio em paz. A mão tá no controle remoto, mas o dedo polegar tá rolando o fade do celular ao mesmo tempo. A gente consome 2 narrativas paralelas porque tem medo de que o silêncio de uma delas seja preenchido por algum pensamento que a gente não convidou para entrar. O silêncio assusta porque no silêncio a gente descobre o tamanho do cansaço. É como tirar o salto alto depois de um dia inteiro na rua. A dor só aparece de verdade quando a pressão cessa. Enquanto você tá correndo, desviando de buraco, respondendo notificação, chegando no horário, calculando rota, o corpo aguenta. Mas aí você senta no sofá de casa, às 9 da noite, a casa tá em silêncio, a luz tá baixa, e vem aquele aperto no peito do nada. E você pensa, nossa, por que eu tô assim? Tá tudo bem, deu tudo certo hoje. Mas não é que deu tudo certo, é que o motor finalmente desligou e o cheiro de queimado começou a subir.
O estoico Epicteto, que, convenhamos, devia ser uma figura insuportável de se ter em casa, mas que entendia das coisas, falava que a raiz do sofrimento humano não está nas coisas que acontecem com a gente, mas na opinião que a gente forma sobre essas coisas. E a nossa opinião dominante é que a gente tem o dever cósmico de segurar os pratos girando no ar. Sabe aquele artista de circo que fica girando pratos em cima de varetas fininhas? A gente acha que é ele. E mais, a gente acha que se um prato cair e quebrar, a tenda inteira do circo vai desabar sobre a nossa cabeça e todo mundo vai rir da nossa cara. Só que a vida real não é um número de circo. A vida real é meio bagunçada, meio opaca, cheia de pontas soltas que nunca vão encaixar direito. Tem dia que o arroz queima. Tem semana que a gente acorda com uma indisposição inexplicável e não produz nada além de suspiros. E sabe o que acontece com o mundo quando você passa um dia inteiro sem fazer nada produtivo? Absolutamente nada. O sol nasce no dia seguinte do mesmo jeito, os passarinhos continuam fazendo barulho na janela, o vizinho continua batendo a porta do elevador com força. O universo não emite um comunicado oficial dizendo que você falhou com as suas obrigações existenciais. Quem faz esse comunicado é a sua própria cabeça, sentada no tribunal do júri, julgando a si mesma com pena máxima. A gente gasta uma quantidade absurda de energia tentando prever os próximos passos de todo mundo ao nosso redor. Você já reparou nisso? No grupo da família, você já digita a resposta na sua cabeça antes do outro terminar de mandar o áudio. Na rua, você desvia do pedestre, distraído calculando a trajetória exata dele, como se fosse um piloto de caça desviando de um míssil. A gente ensaia conversas que nunca vão acontecer. A gente cria diálogos inteiros no chuveiro, discutindo com alguém que nem está ali, só para garantir que a gente vai ter a réplica perfeita caso aquela situação hipotética e altamente improvável venha a se realizar na terça-feira seguinte. É um esforço mental colossal. É como tentar segurar um punhado de água com as mãos bem abertas. Quanto mais força você faz para apertar, mais água escapa pelos vãos dos dedos, e no fim você só fica com as mãos cansadas e pingando. O filósofo romeno Emil Cioran, que era um especialista em olhar para as nossas pequenas neuroses com uma franqueza quase cruel, dizia uma coisa que bate fundo. A ansiedade é o medo de que o pior aconteça, somado à certeza absoluta de que a gente não vai conseguir suportar. É isso. O problema não é nem o caos em si, mas a nossa convicção secreta de que a gente é frágil demais para aguentar o tranco caso as coisas saiam do script. Só que a biografia da sua própria vida prova o contrário. Pense bem nas maiores rasteiras que você já levou até hoje. Aquela época em que tudo deu errado ao mesmo tempo, em que o chão sumiu debaixo dos seus pés e parecia que o ar tinha acabado. Você passou por aquilo. Você pode ter chorado no piso do banheiro, pode ter perdido o sono, pode ter comido brigadeiro direto da panela às 3 da manhã, mas você atravessou. O dia seguinte chegou, você abriu os olhos, o teto ainda estava lá e você deu o passo seguinte, meio mancando, mas deu. A gente tem uma mania feia de subestimar a nossa própria casca grossa. A gente acha que é feito de açúcar e que vai dissolver na primeira chuva forte, mas a verdade é que a gente aguenta muito mais do que imagina. Só que a gente gasta tanta energia tentando evitar a chuva que esquece de aprender a andar na garoa. Tem um ensinamento antigo lá nos textos dos estoicos que mexe com essa mania de controle. Epicteto, que era um ex-escravo que entendia muito bem sobre o que é estar sob o jugo de circunstâncias que a gente não escolheu, falava que a sabedoria consiste em separar o que depende de nós daquilo que não depende. Parece óbvio, né? Mas na prática do dia a dia a gente faz exatamente o oposto. A gente quer controlar o humor do outro, a pontualidade do trânsito, a opinião da vizinha, o clima do fim de semana, o tempo que a planta demora para dar folha nova. A gente gasta o nosso latifúndio mental tentando administrar o que é inadministrável. Sabe quando você tá no banco do carona e fica pisando no freio imaginário o tempo todo, afundando o pé no tapete do carro como se pudesse parar o veículo? É exatamente isso que a gente faz com a própria vida. E o motorista que tá dirigindo de verdade olha de soslaio, achando você um maluco. Solta esse freio imaginário, meu amigo. Deixa o carro balançar um pouco na curva. A estrada tem buracos mesmo, a suspensão vai chiar, mas o carro foi feito para isso. A gente precisa aprender a arte de dar de ombros para as pequenas catástrofes cotidianas. Perdeu o ônibus por 10 segundos? Respira fundo, olha para os lados, vê se tem um cachorro legal na rua para você fazer carinho enquanto espera o próximo. Deixou o salgado cair de boca para baixo no chão da padaria. Poxa, chato, mas a terra tem dessas coisas, pega outro e segue a vida. Essa urgência de que tudo saia perfeito é uma prisão de segurança máxima onde o único detento é você mesmo, e pior, você é o carcereiro que guarda a chave e joga ela fora. Chega uma hora em que a gente precisa ter a coragem de ser um pouco incompetente no controle de tudo. Deixar a louça acumular mais um pouquinho na pia sem achar que a polícia moral do universo vai arrombar a sua porta. Deixar uma mensagem no visto por algumas horas sem sentir a obrigação imediata de dar satisfação para o mundo.
A vida acontece justamente nas brechas daquilo que a gente não consegue planejar. É na conversa que não estava na agenda, no plano que deu errado e virou uma aventura esquisita, no silêncio que sobrou quando a gente parou de tentar preencher todas as lacunas com barulho e preocupação. A verdade é que o sossego não mora na gaveta organizada, nem na planilha mental impecável, nem na ilusão de que você consegue prever e dominar o amanhã. O sossego mora exatamente aqui, neste segundo meio torto, neste café esfriando na xícara, na constatação mansa de que você não precisa dar conta de tudo para ter o direito de existir. Dá uma relaxada nos ombros aí agora, solta esse maxilar que tá travado desde o começo da manhã. O mundo vai continuar girando mesmo se você tirar as mãos do volante por 5 minutinhos. Vai lá viver um pouco, sem manual de instruções. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.